Fábio, me convidaram para trabalhar numa incorporadora de luxo aqui da minha cidade. Daquelas que só tem os apartamentões acima de 2 milhões de reais. E eu já tô aqui sonhando com as minhas comissões enormes. E aí, será que vale a pena investir em ser um corretor de imóveis focado no mercado do luxo? Olá, 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 aqui quem fala é o Fábio Eine, falando diretamente da minha imobiliária, a Oro Imobiliária em Goiânia. Existem dois grandes nichos que fazem com que corretores de imóveis e pessoas que se interessam pelo mercado imobiliário sejam atraídos para trabalhar com os imóveis de luxo atualmente. O mercado de lançamentos começa com as incorporadoras, que constroem cada dia decorados, aquelas centrais, aqueles estandes mais legais e amontoam lá centenas de corretores para poder estar trabalhando no atendimento desse perfil de cliente. E o segundo mercado é o mercado de terceiros, ou imóveis avulsos, como é conhecido popularmente na maior parte dos lugares do país, que são aqueles imóveis já usados e que vão à revenda novamente. Quando a gente está falando de imóvel de luxo, normalmente nós estamos falando de mansões, casas que eram de pessoas muito famosas e estão sendo revendidas, agora colocadas a mercado novamente. Normalmente, nós vamos ter casas em condomínios fechados ou em alguns endereços bastante exóticos aí. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem umas casas penduradas num morro muito louco e que fazem com que os corretores já fiquem ali sonhando, sentindo aquele gostinho daquela comissão gorda de 100, 200 mil reais em um único imóvel, numa só tacada. E o meu objetivo aqui nesse vídeo é responder duas grandes perguntas. Quem começou esse hype para poder trabalhar os imóveis de luxo e será que vale a pena apostar em começar a carreira ou mesmo em mudar o posicionamento de carreira para trabalhar esses imóveis de alto padrão? E se você está curtindo esse vídeo e gosta desse tipo de conteúdo, eu quero te pedir um favor. Vai lá e deixa o seu like. Não vai gastar mais do que um segundinho para você e faz uma diferença enorme para a gente que está aqui essa hora da noite, já final do dia, produzindo conteúdo para poder o YouTube saber, que esse conteúdo é legal e que ele deve distribuir para mais corretores de imóveis e donos de imobiliária, assim como você. Agora, se esse é o primeiro vídeo meu que você está assistindo, está chegando agora aqui no canal, considera se inscrever. Vai lá, clica no botãozinho de inscrever-se agora, já aperta no sininho para poder receber notificações todas as vezes que subir um novo vídeo aqui, falando sobre a profissão de corretor de imóveis, a melhor profissão do mundo. Em matéria recente do jornal O Globo, intitulada Por que as construtoras estão lançando cada dia menos imóveis para a classe média, o jornal aponta que foram vendidos mais de 93.700 imóveis apenas no segundo trimestre agora do ano de 2024. E apesar de estar batendo um grande recorde, esse é o melhor momento do mercado imobiliário de lançamentos desde o boom que a gente teve lá em 2012, quando parecia que o céu era o limite e todo mundo ia ficar rico nesse mercado. As incorporadoras elas estão fazendo um reposicionamento no seu trabalho. Quando a incorporadora ela vai fazer uma aposta, ou seja, ela vai lançar um novo empreendimento, seja um condomínio horizontal ou um prédio, que é um condomínio vertical, ela vai ter que fazer uma análise para saber se tem demanda, se existem clientes para poder comprar aquilo lá. Caso contrário, ela vai tomar um toco e vai ficar com um prejuízo de múltiplos milhões. Imagina, um prédio desses aí normal que a gente vende aqui vai ter um custo de obra entre 50, 70 milhões. Então é um fubá grande se esses caras errarem aí dentro dos projetos. E acompanhando o que tem acontecido na economia brasileira nos últimos anos, o mercado imobiliário vem se adaptando, principalmente as grandes incorporadoras. O que eles entenderam é que para poder lançar e vender, você vai precisar de uma coisa muito importante que na gringa é chamado de found. E found basicamente é a grana, de onde vai vir o dinheiro para as pessoas comprarem aqueles imóveis. E o que aconteceu aqui durante várias décadas no Brasil, só quem comprava imóveis, lançamento e outros tipos de imóveis, era quem tinha muito dinheiro, era rico. E as incorporadoras elas sempre se focaram nesse mercado. Só que no final dos anos 90, início dos anos 2000, a legislação ela foi mudando. E antigamente rico só comprava porque comprava à vista os imóveis. Agora, com a mudança do Código Civil, permitindo a retomada dos imóveis e tudo mais, os bancos entraram na jogada e começaram a trazer as linhas de financiamento para toda a população. Por quê? Ele sabia que podia retomar o apartamento depois. Se o cara não pagasse, não ia ficar lá 10 anos brigando na justiça. Então isso facilitou com que os empréstimos fossem fomentados no Brasil. Esse é o found. As pessoas poderem pegar empréstimos e pagar uma parcela que ela consegue pagar e aí ela tem o imóvel dela. Outra grande implementação que teve no mercado imobiliário brasileiro foi quando o governo trouxe o programa Minha Casa Minha Vida. Pela primeira vez, as populações com menos grana poderiam ter acesso a financiamentos, não só tendo o financiamento, tendo o dinheiro lá liberado, como ainda tendo produtos, tendo imóveis que eram construídos especificamente para esse fim. Isso fez com que as vendas crescessem muito, tanto das faixas de classe média, quanto ainda das faixas de imóveis populares dentro do programa do Minha Casa Minha Vida. Só que nos últimos anos, principalmente depois daquela grande doença que afligiu o mundo aí, o mercado veio se readaptando e as taxas de juros subiram muito. Subiram tanto lá nos países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, Europa, como subiram muito fortemente aqui no Brasil. E isso criou uma pressão
pressão muito grande sobre a classe média. A classe média hoje está muito mais apertada, porque os preços subiram muito, os imóveis subiram, comida subiu, tudo subiu, e ao mesmo tempo o juro subiu muito. Então o valor da parcela está batendo recorde histórico e o cliente de classe média, aquele cara que ganha 5 mil reais, 6 mil reais, ele está ficando apertado, porque ele não consegue mais encontrar um imóvel que encaixe dentro do bolso dele. Como resposta, as incorporadoras então passaram a ir para as margens, atuar mais no Minha Casa Minha Vida, que você ia ter uma grana vinda do governo federal lá, garantida, e que vai manter um volume de gente conseguindo fechar os negócios, já que o governo também subsidia essas taxas de juros, e na outra ponta, obviamente, o pessoal que tem mais grana mesmo, e que ele depende menos do financiamento, e mesmo que ele financie, se ele estiver pagando uma taxa de juros um pouco mais alta, para ele não vai fazer tanta diferença se a parcela vai ser de 15 mil, 18, 22, dá na mesma. E nessas duas frentes, várias incorporadoras sacaram que atender o mercado de luxo é uma boa escolha. Isso porque o custo construtivo dentro das capitais brasileiras tem subido muito e os terrenos estão ficando cada dia mais caros e menores. Então, é mais fácil fazer com que essa conta feche se ele estiver também vendendo o imóvel no final lá com um metro quadrado alto, com um alto valor agregado. Isso aliado com vendas que tem acontecido relativamente em volume, quando a gente vê os valores dos apartamentos que estão hoje em dia, e a gente olha as vendas acontecendo em cidades como São Paulo, Balneário Camboriú e até várias outras capitais brasileiras aí, não deixa de ser impressionante e fazer sentido com que essas incorporadoras apostem nesse mercado. Inclusive, não foram só as incorporadoras que tomaram esse tipo de decisão. Se você olhar, a indústria automobilística tomou exatamente o mesmo caminho. Quando a taxa de juros subiu, quando os custos subiram, principalmente depois lá da doença que atingiu o mundo inteiro aí, cara, olha como o valor dos carros foi lá para a estratosfera. A maior parte da indústria teve que fazer escolhas. E hoje em dia você não encontra mais o que antigamente a gente chamava de carro popular. Sabe? O Golzinho, o Celtinha, que custava há alguns 10, 15 anos atrás, custava ali 20 milzinho. Cara, hoje todo carro desses ditos populares custa mais de 100 mil reais. E assim, quem que é de classe média que ganha 5, 6, 7 mil reais, quem consegue comprar um carro de mais de 100 mil reais? A resposta é ninguém. Hoje em dia, o cliente, ou ele está comprando, o cara que não tem grana, que está na classe média, ou que é mais quebrado mesmo, está comprando um carro velho, ou não tem carro, vai andar de Uber, alguma coisa desse gênero, e quem tem um pouquinho mais de dinheiro vai ter que comprar um carro de mais de 100 mil reais. Isso fez com que a nossa frota ficasse mais envelhecida. Pode olhar na rua aí, os carros então ficando mais judiadinho, vai ter muito Celtinha 2010 aí, mandando ver e tendo que quebrar galho, e os carros mais novos estão se concentrando na mão de quem realmente tem mais dinheiro. Essa foi uma escolha deliberada das montadoras. Elas entenderam que, não vale a pena eu ficar trabalhando para esse cara do meio ou para aquele cara do carro mais popular, porque simplesmente não dá lucro, não dá dinheiro nenhum nisso. Então, eles cortaram da linha de produção deles e meteram as cabeças para poder vender os carros mais caros. Aqui, no mercado imobiliário, como eu te disse, a escolha foi igual. Algumas incorporadoras se focaram no Minha Casa Minha Vida, outras se focaram no mercado de alto luxo. Hoje, a gente tem um grande buraco em quem está nesse meio de caminho, normalmente preenchido pelos imóveis já usados, de terceiros, igual acontece com os carros usados. As incorporadoras, então, entenderam que haviam alguns lances e alguns elementos importantes para poder atrair esses clientes mais endinheirados. Uma delas é a exclusividade, o design. E você está vendo aí uma série de lançamentos Brasil afora que mexem com os sentidos e com o desejo dos ricos. É prédio mais alto do mundo lá, em homenagem ao Ayrton Senna, lá em Balneário Camboriú. É prédio da Porsche, da Pininfarina, que é aquela que faz os desenhos para Ferrari. É prédio da Versace. A gente tem uma série de estúdios e de ateliês de design que normalmente faziam roupas e outras coisas da moda e que agora estão desenhando prédios e fazendo o nome disso daí para poder gerar mais desejo. Além de parte de design, os endereços são fundamentais. E na cidade de São Paulo, cada dia mais a gente fala assim, não é possível, esses caras conseguiram esse terreno. Ou mesmo lá em Balneário Camboriú, esse que vai ser o prédio residencial mais alto do mundo, ele também foi o terreno mais caro do Brasil já negociado. A gente está falando de um único terreno que nem é tão grande assim, que foi negociado a mais de R$1 bilhão. Cara, imagina, R$1 bilhão só o terreno. Tem que ser um prédio alto, tem que ser realmente apartamentos de múltiplos milhões para poder justificar tudo isso. E tá muito bom. Então a gente tem o design, a gente tem as áreas, a gente tem os melhores prédios para serem construídos, mas alguém precisa estar lá para vender. E aqui que entra a gente. Corretores, donos de imobiliárias, nós vamos ser a linha de frente de um exército de pessoas que vão estar fazendo a conversa e as negociações junto aos clientes endinheirados que podem estar fechando esses apartamentos dos sonhos. As incorporadoras, então, entenderam nos últimos anos que quanto mais gente tivesse vendendo o produto delas, mais vendas eles iam estar fazendo. E o resultado disso tem sido uma enxurrada, com equipes com dezenas, centenas de corretores tentando a sorte para conseguir achar o cliente endinheirado que vai fazer a próxima compra, que vai garantir a próxima comissão gorda. Eu mesmo já acompanhei várias pesquisas, já acompanhei várias incorporadoras fazendo etapa de planejamento e eu posso
posso te falar, mais corretores significam mais vendas. E como a incorporadora tem uma grande oportunidade de construir equipes grandes sem ter que gastar muito com isso, porque ela não paga salário, só quem vender é que vai conseguir receber alguma coisa, para ela, entre ter 10, 100 ou 500 pessoas na equipe, melhor ter mais. Afinal, o custo não muda. Então, a partir desse momento, eu consigo já responder uma das perguntas que eu fiz lá no início do vídeo. Quem criou o hype pelas vendas de lançamentos no segmento de luxo no Brasil foram as incorporadoras. Elas tiveram que deixar isso desejável não só para o cliente, mas também para as pessoas que estão entrando dentro do mercado e querem pegar e trabalhar como corretoras de imóveis, mostrando uma grande oportunidade de se ganhar um dinheiro gigantesco ao fazer uma única venda. Mas a segunda pergunta que fica é: e vale a pena para você entrar dentro de uma dessas incorporadoras e tentar a sorte de ser o próximo a receber uma bolada de comissão numa venda de um desses apartamentos de múltiplos milhões? Bom, apesar de vendas crescentes, como eu te falei aqui, conforme a gente vai subindo o valor, né, de cada um desses produtos, de cada um desses imóveis, mais diminui a quantidade de transações, a quantidade de clientes que vão estar efetivamente comprando isso daí. É só você olhar esses imóveis, esses prédios tão de luxo lá em Balneário Camboriú, por exemplo. A gente está falando de muitos milhões, talvez bilhões de VGV, mas com uma quantidade de unidades bem menor. É um por andar, não são tantos imóveis assim vendidos. Ou seja, não são tantos negócios assim fechados. Um volume gigante de grana, mas uma quantidade de negócios cada vez menores. Com menos negócios, a gente também está falando de menos corretores que vão estar efetivamente conseguindo fechar um desses negócios. E é aí que a gente começa a falar sobre como vai ser a sua estratégia. Porque você precisa ter isso em mente. Cara, não são muitas negociações. Vamos pegar uma incorporadora dessas de São Paulo, focadas em alto luxo. Se você pegar relatórios de vendas delas, você vai ver que, em média, elas geram cerca de 0,20 vendas por corretor todos os meses. Ou seja, a cada 5 corretores, apenas um deles vai conseguir fechar uma venda ao final de cada mês. E olha que eu estou te falando de uma conversão de 0,20 em cima de incorporadoras que, apesar de trabalharem no segmento de mais luxo, ainda estão fazendo um pouco de escala dentro dos seus estoques. Ou seja, a incorporadora vende um metro quadrado caro para um cliente que tem dinheiro, ela vende apartamentos de 1,5 milhão, 2 milhões, 3, 4, 5 milhões, mas ela também está trabalhando ali estúdios que são menorzinhos e que vão ter um ticket de entrada ali de 400, 500, 600 mil reais para facilitar de ter um volume ainda um pouquinho maior de negociações. Se eu tirasse essa parte dos estúdios e deixasse só os bichão mesmo lá, os de 2 milhões, 3 e tal, daí para frente, essa quantidade de conversão seria ainda pior. A gente está falando aí entre uma venda a cada 10 ou 20 corretores por mês. E claro, eu estou falando de médias. Quando a gente vai analisar empreendimento a empreendimento, muitas vezes, vários desses empreendimentos que tem ali 30, 40, 50 corretores sendo revezados nos estandes e nas rotinas de plantão de vendas, estão fazendo aí uma venda por mês, ou uma venda a cada 3, 4 meses. Sim, você acha que um prédio desses da Porsche e não sei o que e tal, quando tá no meio da obra, o danado vende 4, 5 todo mês? Não vende, faz conta. O prédio lá às vezes tem 50 unidades, 40 unidades e vai ser vendido em 4 anos. É menos de uma venda por mês, só que ele já foi vendido algumas unidades ali no lançamento e vai ser várias que vão ser vendidas na hora que ficar pronto. Então, no meio da obra, vai acontecer de passar 3, 4, 5 meses, um monte de corretor lá revisando, tentando achar cliente e 0 vendas para todo mundo. Então, você precisa estar muito consciente. Esse é um jogo de poucas vendas e de alguns poucos ganhadores. É como se fosse um grande campeonato de cara ou coroa. Imagina que eu, Fábio, estou fazendo um campeonato de cara ou coroa na sua cidade. Eu vou convidar 1000 pessoas para participarem e a única coisa que essas pessoas vão ter que fazer é jogar moeda para cima e cara ou coroa. Ou dá certo, ou não dá certo. Só que esse campeonato que eu vou fazer, ele é um campeonato eliminatório. Entraram 1000 pessoas nesse campeonato. A primeira sequência que a gente vai fazer, vai jogar moeda para cima, cara ou coroa, 500 vão ser cortados de cara e assim sucessivamente. Próxima rodada, 500 jogam moeda para cima e aí vão sobrar 250. A gente faz isso por umas 10 séries e no final a gente vai ter um grande campeão. Esse cara vai levar o grande prêmio e vai ser o sortudo da vez. Ao terminar esse campeonato, essa pessoa vai ficar com uma sensação de nossa, que bom, deu tudo certo. Mas você tem que olhar que 999 ficaram para trás e esses não ganharam nada. Essa pessoa que foi a premiada esse mês, muito provavelmente no mês que vem, se a gente repetisse esse campeonato, ela perderia. E perderia de novo, e de novo, e de novo. Porque as regras da matemática e da probabilidade não estão a favor. E é exatamente isso que acontece com muitos corretores que entram no mercado de luxo com essa expectativa das grandes comissões. Como o número de negociações é muito pequena, de vez em quando um cara vai entrar e na primeira semana vai chegar um cliente lá no plantão, vai comprar e ele vai ganhar a comissão gorda. Mas é igual ganhar o campeonato
campeonato de cara ou coroa. O fato de que esse corretor não tem uma carteira de clientes, não tem experiência nem nada, fez com que ele contasse só com a sorte. E a sorte vai bater eventualmente em alguém todos os meses, mas são muito poucas pessoas. A incorporadora faz isso porque para ela é o jogo de cara ou coroa versão dona da casa. Alguém sempre vai ganhar, entende? Quando eu fiz essa montagem, sempre vai ter alguém que chega lá no final e é o campeão. Quando a incorporadora faz essa montagem, sempre vai ter alguém que vai estar lá na ponta atendendo o cliente na hora do fechamento e ela vai conseguir fazer as vendas que ela quer. Mas, aos perdedores, é aí que está o risco. É aí que está o problema. Então, Fábio, você acha ruim apostar nesse mercado de alto padrão para lançamentos? E a minha resposta mais sincera é sim. Eu acho que isso vai ser uma decisão ruim para 90% das pessoas. E eu estou falando isso porque se você for olhar os números, 90% de todos os corretores que entrarem nessas incorporadoras vão estar desistindo da carreira no primeiro ano. E se você acha que eu estou exagerando, vai atrás de uma incorporadora dessas de lançamento e olha quantas pessoas entraram e quantas sobraram ao fim de um ciclo de um ano e vê se a minha estatística aí não está bem aproximada com o que está acontecendo na realidade. Essas pessoas, elas desistem do mercado não porque elas não estavam animadas, não porque elas não estavam lá para trabalhar. Elas desistem simplesmente porque não aguentam passar 5, 6, 7, 8 meses sem entrar um único real na conta, lá sonhando e esperando com que venha aquele bendito daquele cliente rico, dê moral e feche o negócio. Fábio, então você está me dizendo que é só sorte ou azar? Esses 10% que ficam no mercado é só porque são os caras sortudos? E a verdade é que não. Existe mais elemento do que sorte. 90% vão desistir. Os 10% que vão ficar vão se dividir entre pessoas que deram sorte de fazer alguma venda aí nesse jogo de cara ou coroa, mas uma parte também desses corretores vão ser aqueles que já tinham mais preparação para realmente conseguirem vender. E eu estou falando das pessoas que, estudaram mais, se prepararam mais e têm um bom processo de vendas, que entendem como fazer anúncios, como fazer conteúdos que atraem clientes com um perfil de mais alto padrão e, principalmente, pessoas que já têm uma grande rede de relacionamento prévia, que já chegam no mercado com uma carteira de clientes para poder conversar. Aí isso aí junta. A pessoa já tinha uma boa posição social, já fala com aquela cara da riqueza com o cliente. E aí tem grana para poder fazer anúncio, tem grana para usar roupa boa, para estar nos bons lugares e tudo mais. Essa pessoa tem muito mais chance do que as outras de ser sucesso de vendas. Imagina, seu filho estuda numa das melhores escolas da cidade, o seu grupo de amigas e de mães, você fica lá no WhatsApp chamando de amiga, não acredito que você fez isso. É exatamente a mesma pessoa que vai comprar aquele apartamento ou aquela casona lá que você está divulgando. A chance sua de fechar com ela é muito maior do que a primeira pessoa que ela cruzou lá dentro do stand de vendas. Então, se você se encontra num desses casos, eu acho que pode ser um bom negócio para você. Agora, se você não tem tanta grana, se você não veio preparado, se você não estudou, se você está com mais urgência, precisa de caixa de mais curto prazo, sabe que você está apostando totalmente na sorte ou azar no jogo do cara ou coroa. E quanto ao mercado de terceiros e avulsos, Fábio, que você estava comentando também, quem que fez esse hype para esse nicho específico e nesse daí vale a pena entrar? Bom, quem estimulou esse segundo nicho, na verdade, foram dois players. O primeiro deles, as imobiliárias. Tal qual aconteceu com as incorporadoras, as imobiliárias, que são mais focadas em avulsos e terceiros, entenderam que ter um volume maior de corretores atuando dentro desse mercado, seja na parte de captação quanto na parte de vendas, vai fazer mais vendas e por isso é interessante fortalecer os seus times. Inclusive, a minha imobiliária faz isso e eu também fiz isso. E os segundos players que influenciaram muito isso daí foram os influenciadores digitais aqui do mercado imobiliário. Pode olhar, você com certeza tem um que você acha ele super inteligente, super legal, a vida dele, a riqueza, os carros, as roupas e que gera muita admiração e que ele vai te ensinar a metodologia dele, vai te vender um curso aí a respeito disso. E não me entenda mal, eu também vendo curso, eu também vendo programa de mentorias, eu não estou falando mal dos gurus da internet por simplesmente existirem. Isso é uma parte importante, trazer conhecimento para você vai estar mudando o seu jogo. Só que nesse segundo caso eu já não me enquadro tanto. Eu não acredito muito na forma como essas pessoas vendem esse mercado. Isso porque eu acredito muito mais em processos, em análise de demandas, em outros elementos que eu sei que vão atender um volume maior de pessoas e de imobiliárias. Ou seja, esse jogo de um só vai dar certo para 99 que deram errado, eu não gosto muito de participar. E eu não recomendo muito ele, porque fica parecendo o jogo do tigrinho, entendeu? Alguém ganha, mas a maioria das vezes todo mundo perde e aí quem ganha mesmo é só a casa. Eu prefiro uma coisa que eu falo assim, a maioria das pessoas que colocarem um processo muito bem definido vão conseguir ter sucesso. É só uma questão de princípio mesmo, de finalidade. Fábio, então você não gosta do mercado de alto luxo para terceiros, para corretor de imóvel? Cara, desse eu gosto. Mas mesmo assim, eu acredito que ainda existam algumas restrições e que você tem que fazer algumas reflexões acima disso. O primeiro lance que eu acho que é diferente e que você aumenta as suas chances de ganho é que no mercado de terceiros ou de avulsos, você tem duas formas de ganhar dinheiro. Tanto quando você vende o imóvel, quanto quando você capta o imóvel, ou seja, você convence o cliente que quer vender a colocar na imobiliária ou a colocar na sua mão para poder fazer essa venda, e aí você pode fazer essa venda ou em parceria com um corretor de dentro da mesma imobiliária, ou até mesmo com algum outro corretor de mercado, caso você tenha exclusividade sobre esse imóvel. E
E isso, para quem está começando, faz toda a diferença do mundo. É mais fácil, muitas vezes, captar o imóvel do que captar o cliente que quer comprar. Pessoas que às vezes não têm uma bagagem tão grande, uma grana tão grande e tal, conseguem, no início da carreira, já fazer melhores captações do que necessariamente vendas na outra ponta. Isso gera uma grande oportunidade de você gerar receita de mais curto prazo e aumentar suas chances de permanecer no jogo, de conseguir crescer dentro do mercado imobiliário. Ou seja, continua sendo um jogo de cara ou coroa, onde muita gente vai ser eliminada no processo. Só que, ao invés de ser cara e coroa, só certo e errado, é como se fosse um jogo de dados e você não tem só um lado dele que vai estar fazendo o vitorioso. Você tem mais lados, nesse caso, 2 vitoriosos vão sair cada vez que a gente joga. Também tem um outro elemento que eu acho interessante. Normalmente, quem trabalha com terceiros e avulsos não tem equipes tão grandes e volumosas quanto quem trabalha com lançamentos. No lançamento, você vai ver que é muito comum falar, cara, faz lista fria, distribui panfleto, vai para a porta do restaurante ou do não sei onde para poder fazer pirata. Aqui no mercado de terceiros e avulsos, não adianta muito você ficar na porta de um restaurante falando, olha a foto dessa casa aqui de 20 milhões que quer comprar. Então, a gente acaba não fazendo isso e por isso o volume de corretores é menor e tendo um volume menor de corretores, obviamente também que a quantidade de corretores que efetivamente chegam a fazer vendas todos os meses é maior do que no mercado de lançamento. Não é perfeito, está longe disso, mas já é maior do que no mercado de lançamento. Agora, o que é consideravelmente também importante que você se lembre é todos aqueles outros fatores que ajudam a aumentar o desempenho aqui também vão estar valendo. Ou seja, os seus relacionamentos antes de entrar no mercado imobiliário, ou se você já está no mercado imobiliário, mas você começou por um outro nicho, às vezes por um imóvel mais popular ou por um imóvel mais intermediário ali, como que andam essas suas redes de relacionamento? Porque se tiver gente ali, você provavelmente também vai ter um sucesso maior. E os outros fatores que eu também comentei, como o tanto que você está estudando, a sua facilidade, o seu domínio sobre fazer anúncios, fazer vídeos, gerar conteúdo. Tem uma série de elementos aí que vão estar aumentando as suas chances e muito de ter sucesso dentro desse nicho tão aclamado e tão desejado por muita gente. Ah, Fábio, mas quer dizer que se eu não comecei com cara de rico, não comecei rico, eu nunca vou dar certo nesse segmento? Eu não estou dizendo isso. Obviamente que, como em qualquer segmento, vão ter algumas pessoas que são pródigas e que elas têm um sucesso muito grande ao tentar fazer uma atividade. Isso vai acontecer no futebol, nos artistas, vai acontecer em vários tipos de trabalho. Mas o que você tem que entender é quantos desses vão ser sucesso. É um número pequeno e isso precisa estar dentro da sua conta. Então, sem querer te desestimular, mas sim te ajudar a fazer uma reflexão se vale ou não a pena entrar dentro desse mercado. Me conta, você tem uma imobiliária? Ou é corretor de imóveis e não está conseguindo crescer, não está conseguindo deslanchar aí as suas vendas? Você sabe que está faltando alguma coisa no processo, tem alguma coisa errada, eu não estou conseguindo acertar o que é, Fábio? Eu quero te fazer um convite. Existe sim uma metodologia e uma linha de processos que vai fazer com que você venda com recorrência, com estabilidade, que você entenda qual é o perfil de cliente ideal que você deve estar atacando, qual que é o imóvel ideal que você vai trabalhar e que vai te garantir não só dinheiro no bolso, como sossego, como boas noites de sono, como você ter previsibilidade em cima da sua carreira e do seu negócio. E por isso, eu separei um horário meu e da minha equipe aqui para nós fazermos uma análise exata do seu caso, da sua história, do momento da sua empresa ou ainda do seu momento de carreira. Nós vamos fazer uma análise gratuita para você e criar um verdadeiro mapa de ação. Quais são os próximos passos que você precisa desenvolver para poder passar para o próximo nível. Estou falando de ganhar 10, 15, 20, 50, 100 mil reais todos os meses de comissão com a venda de imóveis. Seja você sozinho ou conforme a gente vai crescendo o número, obviamente, você vai precisar de ajuda e vai ter que montar uma equipe e ter a sua própria imobiliária. Então, clica aqui no link que eu deixei fixado no primeiro comentário e na descrição desse vídeo e faz a sua aplicação para receber essa análise gratuita e, quem sabe, você não estoura aí no seu negócio e vai gravar um vídeo comigo, assim como o que vai aparecer no card aqui agora com um outro corretor que chegou ao sucesso após implementar o processo dentro da sua vida. Até o próximo vídeo.